Bem, turma, bom dia a todos, novamente. Nós vamos iniciar... Ixi, não entrou não ele? Ah, certo. Nós vamos iniciar a nossa aula agora de Matemática 2, certo? Lembrando, durante todo o terceiro bimestre, nós estudamos o começo daquela parte de geometria espacial. Nós vimos os dois primeiros poliedros, certo? Que foi o cubo e o paralelepípedo, que são dois tipos específicos de poliedros. Nesse quarto bimestre, nós vamos tentar estudar a primeira parte de prisma, que a gente vai iniciar hoje. Nós vamos ver a parte de pirâmide, que é muito provável que daqui a 15 dias. E vamos ver se dá tempo de chegar na parte de corpos redondos, né? Que é daqui a depois mais 15 dias, que é para ver se dá tempo de ver toda essa parte. Ou então a gente vê até onde a gente conseguir, certo? Deixa eu botar aqui na... Estou compartilhando. Tá dando para ver, coloquei no chat. Tá dando para ver o que eu estou compartilhando, né? Assim, se alguém puder botar aí no chat. Ó, tá dando para ver a tela, assim, que eu estou compartilhando? Jonathan, sim, pronto. Obrigado, Jonathan. Vitória também, pronto. Obrigado. Ó, então, como eu tinha dito, nós vamos continuar, durante todo esse bimestre, nós vamos continuar a parte que a gente estuda geometria espacial, certo? Só que o nosso enfoque agora não vai ser mais cubo e paralelepípedo. A nossa parte agora vai ser prisma. Professor, prisma é mais fácil ou mais difícil que o cubo e paralelepípedo? Ele é mais complexo. Por que ele é mais complexo? Porque você vai ver que tem muita fórmula. E aí tem que ter um cuidado, porque a geometria espacial fica, às vezes, um pouco mais difícil, porque é muita fórmula, entendeu? Muita fórmula, muita fórmula. Para prisma é um tipo de fórmula, para pirâmide é outra, para corpos redondos são outras fórmulas. Então, o que torna, vamos dizer assim, geometria espacial um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, é a quantidade de fórmulas que tem. O segredo é você saber a hora de utilizar, tá entendendo? Mas vamos dizer assim, torna um pouco mais complicado porque é muita fórmula mesmo, tá entendendo? Primeiro, vamos entender qual é a ideia de prisma, certo? Professor, qual é a ideia de prisma? Prisma é o seguinte, o prisma é um sólido geométrico, certo? Ou seja, uma figura geométrica que faz parte dos estudos da geometria espacial. Quais são as principais características de um prisma? Ele é um poliedro, ou seja, um sólido, formado por duas bases iguais, certo? Professor, como assim duas bases iguais? Por exemplo, aqui está aqui um prisma. A mesma base de cima, a mesma figura aqui em cima, é a mesma figura embaixo. Uma figura plana. Isso são chamados a base de um prisma. Professor, essas bases, elas são o quê? São figuras planas. Pode ser um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, contanto que a mesma base que tem em cima, eu tenho embaixo. Certo? Está aqui a composição do prisma. Eu tenho aqui a base em cima, ó, e a base embaixo. Aqui do lado, essas faces, elas são chamadas de faces laterais. Por que faces laterais, professor? Porque são as faces que estão na parte do lado do prisma. Por isso que elas são chamadas de faces laterais. E essa medida de comprimento aqui, ó, vamos dizer assim, a distância das duas bases, que é essa aresta aqui, ela é chamada de altura do prisma. Certo? Então, isso são os elementos importantes. Quais são os elementos importantes que você tem no prisma? As bases, você saber o que é face lateral. Face lateral são sempre esses retângulos aqui, ó. Todos esses retângulos aqui, ó. Esse lado aqui é uma face lateral. Aqui, outra face lateral. Aqui, outra face lateral. Certo? Professor, quantas faces laterais vão ter? Vai depender da sua base. Por exemplo, se a minha base for um triângulo, se eu tivesse, por exemplo, um triângulo aqui assim, ó. Um triângulo em cima e um triângulo embaixo, formando a base. Nesse caso aqui, ó, quantas faces laterais eu vou ter? 3, porque a base é justamente um triângulo. Se você abrisse a figura, planificasse, ela como se ela ficasse assim, ó. O que é planificar? É eu pegar o sólido e eu abrir, ó. Ela fica justamente assim, ó. As duas bases embaixo, um em cima e outro embaixo, e as 3 faces laterais, certo?
Existem dois tipos de prisma. A gente estuda mais esse primeiro, que é chamado de prisma reto. O nome já está dizendo. Prisma reto é que o prisma é bem direitinho, certo? Bem retozinho. Prisma oblíquo é que ele é um pouco inclinado, ele é um pouco deitado. O que a gente mais estuda é o tipo de prisma reto. Muito difícil estudar prisma oblíquo, certo? Aqui, ó, bases da pirâmide. Dependendo da base, o prisma ele é chamado de acordo com a base. Por exemplo, nesse primeiro, deixa eu botar aqui a caneta. Nesse primeiro, professor, o que é um prisma triangular? É um prisma onde a base ele é um triângulo. Está aqui as duas bases, os dois triângulos, ó, e está aqui as faces laterais. Ó. Professor, o que é um prisma quadrangular? É porque a base ela é um quê? Um quadrado. Professor, o que é um prisma pentagonal? É porque a base ela é um pentágono. E observe que é justamente a base que determina quantas faces laterais você vai ter. Ó. Se é no triângulo, por exemplo, ó, se é o triângulo, se a base é triangular, ó, você vai ter um triângulo e eu vou ter quantas faces laterais, professor? 3, que é justamente para eu fechar o meu triângulo. Professor, se a base é um quadrado, se a base é um quadrado, quantas faces laterais eu vou ter? Justamente 4. É como se ela ficasse assim, ó. Isso que eu estou fazendo, a gente chama de planificar um sólido. É como se eu pegasse o sólido e abrisse, ó. Aqui, ó. Se eu fechar as duas caixas e fechar as 4 faces. Isso aqui, ó. Essa parte aqui é o que eu chamo de área lateral. É justamente a parte lateral do prisma. Professor, se fosse um pentágono, quantas faces laterais eu teria? 5, porque a base ela é um pentágono. No caso, professor, prisma hexagonal, quantas faces laterais eu vou ter? 6, porque a base é um hexágono. Então, o número de faces do lado que você vai ter, o que você vai determinar é a base. Lembrando, a mesma base em cima é a mesma base embaixo, certo? E as faces laterais dele serão sempre, cadê? Aqui, ó, serão sempre retângulos, paralelepípedos, certo? Serão sempre retângulos. As fórmulas importantes, agora presta atenção, que aqui é a parte que eu disse, que é muita fórmula, tá entendendo? O que é que eu acho mais complicado nessa parte de prisma, dessa parte, porque é muita fórmula e às vezes fica muito sacal. Você tem que ter cuidado. Se a base for um triângulo, é uma fórmula. Se a base for um quadrado, é outra. Isso só para a área da base. Lembrando, ó, vou pegar aqui a caneta. Ó, área da base. Eu já disse que a base ela é sempre uma figura plana. Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. E dependendo da figura que é a base, ela é uma fórmula diferente. Por isso que eu digo que é um pouco mais complicado. Certo? Por exemplo, se a base for um triângulo, a área vai ser a área de um triângulo. Que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Se a área for um quadrado, que é como muitas vezes aparece, na maioria das vezes aparece quadrado, até triângulo, mas quadrado aparece muito. A área da base de um quadrado é fácil. A área da base de um quadrado é simplesmente L ao quadrado, onde esse L é o lado. Se a área for um pentágono, professor, aí a área da base tem que ser a área de um pentágono, entendeu? Então, eu sempre bato na tecla. Essa parte de geometria ela não é difícil. Os cálculos não são tão complicados, não. O que é que torna um pouco mais complicado? É o número de fórmulas que você tem, certo? Isso para a área da base, certo? Professor, o que é área lateral? Eu já tinha lhe dito, por exemplo, se eu pegasse a base for um quadrado, certo? E eu planificar ela, abrir ele todinho, ó. Ó, vamos interpretar o que é que vem cada coisa desse. Professor, o que é a área da base? A área da base é a área do quadrado. Nada mais é do que você calcular esse quadrado aqui, a área desse quadrado. Professor, o que é a área lateral? A área lateral, ó, você vai pegar a área, no caso de um retângulo desse, ó. Lembrando, o que é a fórmula da área de um retângulo? Nada mais é do que base vezes altura. E depois você multiplica pela quantidade de retângulo que eu tenho, porque a área lateral é isso tudinho, ó. Se a base for um quadrado, quantos retângulos do lado eu vou ter? 4.
Professor, se a base fosse um pentágono, quantos retângulos eu ia ter? 5. E aí vai. Então tem que ter cuidado. Depois de você calcular a área de um retângulo, você tem que multiplicar pela quantidade de áreas laterais que você tem. Ó. Como a superfície lateral de um prisma é a reunião de suas faces laterais, reunião de tudinho, ó, então a área lateral de um prisma é a soma de todas as faces laterais. Ou seja, você calcula uma e multiplica pela quantidade de faces que você tiver. Professor, o que é que chama de área total? Não já está dizendo. Área total, pessoal, é como se eu pegasse esse sólido e calculasse essa área aqui todinha dele, ó. Isso aqui tudinho, ó. Professor, como é que eu calculo isso? Você sempre vai calcular da seguinte maneira. Área total vai ser a minha área lateral, que é essa área aqui todinha, ó, mais 2 vezes a área da base. Professor, por que o senhor botou 2 vezes? 2 vezes porque eu sempre lembro quando eu disse que em prisma você sempre tem 2 bases. Tem uma base em cima e outra base embaixo. Então a área total você sempre calcula dessa maneira, certo? E para terminar essa parte, ó, volume, professor. Qual é a ideia de volume? Lembra? A ideia de volume é aquela mesma ideia que a gente estudou em cubo e paralelepípedo. Ideia de volume é a ideia de capacidade, que cabe ali dentro, certo? Sempre o volume de um prisma, ele é calculado pela área da base vezes altura. O que é altura, professor? Lembra, a altura é justamente a distância entre as duas bases, certo? Eu vou resolver 2 questões dessa parte, certo? Considerando o prisma quadrangular, o prisma de base quadrada. Repetindo, essa parte, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa, porque é muita fórmula. Então, você tem que ter um cuidadozinho maior, certo? Mas vamos aqui devagarzinho fazendo. Aí você vai pegando até melhor. Na primeira questão, você vai ter uma ideia boa. Na segunda, você já vai ter uma ideia melhor de como é esse tipo de questão. Observando o prisma de base quadrada. Tanto ele pode chamar prisma de base quadrada ou prisma quadrangular. As duas coisas são muito chamadas, são muito usadas, certo? Determine. Item A, área da base, certo? Está travando aqui muito pincel, certo? Mas vamos aqui. Ó, tá aqui a minha área, o meu prisma, certo? Professor, se eu pegar e eu abrir esse prisma, ficaria mais ou menos como? É como se ele fosse assim, ó. Vê se você concorda. Ó. Tem um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Como é um quadrado, eu vou ter as 4 faces laterais. Ó. Então vamos lá. No item A, eu quero a área da base. A base ela é o quê? Um quadrado. Quadrado não tem o que fazer. A área da base, sempre que a base for um quadrado, a área vai ser L ao quadrado. E quem é o quadrado, professor? Está aqui ele, ó. Um quadrado, quanto é que tem o lado aqui que eu estou dizendo? 12. Então, a área do quadrado vai ser 12 ao quadrado. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados. Então, a área da base é simplesmente isso, 144. Observe que o cálculo é simples. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você tem que saber a fórmula. Tem que lembrar, quadrado, área de um quadrado é sempre L ao quadrado, certo? Professor, no item B, o senhor está pedindo área lateral. O que é a área lateral, professor? Área lateral, pessoal, é essa área aqui todinha que eu vou estar marcando aqui, ó. Observe que são 4 retângulos, certo? Professor, como é que eu calculo essa área lateral? Primeiro você vai calcular a área de um retângulo. Lembrando, a área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura. Um retângulo desse, quem é a base? Ó? A base é isso aqui, ó. Tá aqui o retângulo. É como se o retângulo fosse isso aqui, pessoal. Ó. Quem é a base? 12 vezes quem é a altura? É a distância entre as duas bases. Aqui no caso, quem é a altura? Ó, 40. 12 vezes 40 ficou 480 centímetros quadrados. Mas isso é a base de um retângulozinho. Quantos retângulos eu tenho aqui ao todo? É só você ver. Como a base é um quadrado, eu vou ter quantos retângulos? 4.
Então, a minha área lateral, ela vai ser 4 vezes a área de um retângulo, que é o 480. 4 vezes 480, que eu já fiz aqui, ficou 1.920 centímetros quadrados. Então, observe que o cálculo não é complicado. Você só tem que conseguir lembrar da fórmula e saber o que é a base, o que é a altura. Tem que ver isso. Você está vendo que os cálculos não são não são tão complicados, não. Certo? Item C, professor. O que é a área total, professor? Que o senhor tinha comentado. Ora, eu disse para você que a área total, ela sempre vai ser a área lateral vezes mais 2 vezes a área da base. Por quê? A área total é isso tudinho, ó. É a área lateral, isso que eu estou pintando aqui, ó, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque eu tenho uma área de cima e tenho uma área de baixo. Professor, mas a área lateral e a área da base eu já calculei aqui. Justamente, você só vai substituir. Então, quem vai ser minha área lateral? Deu quanto? 1920 mais 2 vezes a minha área da base. Quem é a minha área da base? 144. Então, 1920 mais 2 vezes 144. Primeira multiplicação, fica 288. Então, minha área lateral vai ser o quê? 1920 mais 288 ficou 2.208 centímetros quadrados. Então, está aqui a minha área lateral, 2.208. Então, mais uma vez, observe que o cálculo não é difícil. Você só tem que lembrar da fórmula. E eu estou frisando isso desde o começo. Professor, sempre que eu falar em área total, a fórmula vai ser desse jeito aqui? Sempre. Sempre vai ser área lateral mais 2 vezes a área da base. Para a gente finalizar essa primeira questão, eu estou pedindo o volume. Professor, qual é a fórmula do volume? Foi aquela última fórmula que eu comentei no final. Vai ser sempre área da base vezes altura. Quem é a área da base, professor? Você já calculou aqui no começo, ó. 144. Vezes quem é a altura, professor? A altura do prisma. É justamente sempre essa medida aqui dessa aresta, ó. A distância entre as duas bases. Quem é? 40. 144 vezes 40, fazendo essa multiplicação, ficou 5.760 unidade de medida. Centímetros, como é volume, lembra que é ao cubo. Então, o volume ficou 5.760. Professor, sempre que eu falar volume de um prisma, a fórmula é essa? Sempre. Área da base vezes a altura. Então, observe que apesar dos números serem altos, aí ficou, às vezes, o cálculo um pouco mais complicado, os cálculos não são difíceis. O que é que você tem que ter cuidado? Que eu sempre estou batendo nessa tecla. É muita fórmula. Às vezes, para cada item tem uma fórmula diferente. Então, você só tem que ter cuidado com isso. Nessa segunda, que é o mesmo esquema, bem parecido, só mudou os números. É bom que serve para você memorizar melhor mais ainda, certo? Presta atenção, ó. Observando o prisma de base quadrada. Lembrando, tanto faz eu falar prisma de base quadrada como prisma quadrangular, você sabe que é a mesma coisa, certo? Calcule no item A, área da base. Ora, professor, se a base é um quadrado, eu já sei que a minha área de um quadrado é sempre L ao quadrado. O quadrado é aqui embaixo, ó. Quanto é o lado desse quadrado? 5. Então, a área da base vai ser 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, ele vezes ele mesmo, 5 vezes 5, 25. No caso, centímetros quadrados. Então, a minha área da base ficou 25 centímetros quadrados. Morreu aí o item A, professor? Morreu. Bem semelhante ao item A daqui, ó. Qual é a diferença? O lado era 12, o lado agora é 5. Mas a forma de resolver é a mesma coisa. Área lateral, professor. Área lateral é aquele mesmo esquema que eu disse, ó. Se eu pegar esse prisma e abrir ele, ó, tiver um quadrado aqui, ó, abrir essa figura, certo? Esse sólido. Ó, abrir ele. O que é essa área lateral, professor?
Você vai calcular a área de um retângulo desse, e depois você multiplica por 4, porque é a quantidade de retângulo, porque a área lateral é isso aqui tudinho, ó. Certo? Então, a área de um retângulo desse é base vezes altura. Quem é a base, professor? É isso aqui embaixo, ó, que é o lado do quadrado, ó, que é o 5. Quem é a altura? É o 12, que é a altura aqui, ó. 5 vezes 12, 60. Termina aqui no 60? Não, porque o 60 é um retângulozinho desse aqui, ó. Mas eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vou multiplicar. Então, a minha área lateral é 4 vezes 60. 4 vezes 60 dá 240 unidade de medida, centímetros quadrados. Então, observe que é um cálculo bem semelhante do item da questão anterior. Só muda praticamente os números, certo? Para praticamente finalizar a nossa aula, área total, professor. O que é a área total? É a área disso aqui tudinho. É a minha área lateral, que é essa área aqui do lado, mais 2 vezes a área da base. Foi a área que eu já calculei também. Então, área lateral, quanto foi que deu? 240 mais 2 vezes a área da base. Quanto foi que deu minha área da base? 25. Repito 240 mais 2 vezes 25, 50. 240, professor. 240 mais os 50 fica justamente 290 unidade de medida, centímetros quadrados. Então, observe novamente, falou em área total, você já sabe que eu estou falando dessa fórmula, certo? Professor, volume. Volume vai ser sempre o quê? Área da base vezes altura. Área da base, professor. Quem vai ser minha área da base? 25 vezes a altura. Quem é a altura dele? É o 12. Então, fica 25 vezes 12. 25 vezes 12, quando você multiplicar, fica justamente 300 unidade de medida, centímetros cúbicos. Então, aqui a gente finaliza a questão. Lembra, volume é sempre área da base vezes altura. Então, de modo geral, pessoal, qual é o cuidado que eu sempre friso que você tem que ter muito? Observe que os cálculos não são tão difíceis, certo? Os cálculos. O que é que dificulta um pouco mais esse tipo de questão? O que dificulta um pouco mais de questão é porque são muitas fórmulas. E aqui nós só resolvemos questões de prisma de base quadrada. Poderia ter ainda base triângulo, base pentagonal, base hexagonal. Fica muita fórmula, certo? Eu vou focar mais no prisma quadrangular, que é onde gosta de cair mais. Tá entendendo? Na próxima aula, na verdade, na outra quinta-feira, eu vou colocar umas 2 a 3 questõezinhas só envolvendo essa parte de prisma quadrangular. Para você lembrar, quem é a área da base, área lateral, área total e volume. Certo? É bom que dá pra, uma figura dá para trabalhar muitas coisas, certo? Você só tem que ter um cuidadozinho de eu sempre bater a tecla. Cada um é uma fórmula diferente, certo? Pergunta que eu faço, eu vou até olhar no chat aí de vocês, certo? Deu para entender mais ou menos esse assunto? O que é que acha? Ah, deixa eu parar aqui a gravação, certo? Senão vai ficar muito extenso.